Fala, galera do Engenharia de Quinta, neófitos e neófitas. Caralho, Léo, você tá atrasado. Porra, eu ia começar sem você, mano. Caralho, nosso convidado aqui esperando. Desculpa. Não, eu já tava levantando já. Não, agora porque... Sacanagem. Não, desculpa aí, tá? Desculpa aí, foi mal. Tudo bem, 1, 2, vai. 3 e... Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, os convidados são de primeira, os apresentadores são de primeira também, só aqueles que chegam atrasados, que não sabem nada Os co-hosts são de primeira, os hosts chegam atrasados de vez em quando. Enfim, eu sou o Léo Cantrell, estamos aqui direto dos estúdios Follow Me. E aqui ao meu lado está ela, que tem o celular da Gisele Bündchen para falar se ela tá vestida bem ou não. Lili! Não adianta puxar meu saco hoje não, que você chegou atrasado. E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu sei que vocês gostam de ver a gente aqui. E a gente tá cheio de inscritos lá no YouTube. Eita, A porra. gente acabou de completar 1000 seguidores, tô feliz da vida. Eu tô muito feliz. Então tem que dar palminha. Aê! Sabe por que Léo tá feliz? Léo, vou te contar. Porque existe um programa gravado aqui em que o Léo falou: se a gente chegar em 1000 seguidores no YouTube, eu vou fazer a dancinha do TikTok vestido de Zé Gambiarra. Eu vou fazer. Tá gravado, tá gravado, Luiz, a letra da André, tá todo mundo de prova e vai rolar, tá? Vai rolar. A gente tá providenciando. Então, se liga que a gente tá no TikTok, então você tem que ir lá, se inscreve no nosso canal no TikTok também, tá? Já tem saindo uns cortes bem legais lá. Mas se você também não gosta de TikTok, que é da nova geração, YouTube também não tem muita paciência, não esquenta não. Você gosta de ouvir um podcast dirigindo? Cara, a gente tá no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, no Rumble, tem todos os streams, cara. Não tem como você falar, não consigo escutar Engenharia de Quinta, não tem como. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então ajuda a gente, porque a gente precisa disso daí, porque a gente depende do algoritmo, né? Então, se você curte, compartilha, comenta, ajuda a engajar e a gente a desgambiarrar a engenharia. Agora, se você quer ser nosso parceiro aqui e ajudar a gente a pagar o Mac de todo dia, entre em contato com a gente. Você tem um serviço, algum produto, não precisa ser ligado à engenharia, não. A gente vai ter o prazer de poder anunciar aqui para vocês nessa troca equivalente. Porra, puxei um Fullmetal Alchemist agora. Caramba, tá Troca filosófico hoje. muito bem. E hoje nós estamos novamente com ele. Madureira Facas. É o dono da porra É o toda. dono da porra toda. Madureira Facas. Cara, eu não vou falar que é bom. A gente é suspeito pra falar. Porque né? a gente é suspeito. Vocês têm que ir lá no Instagram dele e ver a qualidade do material. O fio da faca, o peso. Cara, faca pesada. Olha isso. Mano, E acabamento outra, de prima. faz do formato que você quiser, personalizado. A gente tem um com o nosso nome gravado. Linda faca. A gente já usou, já presenteou, inclusive. Já. Dia dos Pais, papai ganhou uma. No Nossa, aniversário dele. foi também. sensacional. Então, assim, cara, é excepcional. E ele não faz só faca. Também faz shuriken, Cutelo. espada. Fez é, espada, fez uma machadinha espada. também, se quiser. Então, dá uma conversada com ele, entre em contato com o Michael. O Michael faz um trabalho diferenciado. Todo o Brasil, manda para todo o Brasil. Inclusive, ele falou até para fora do Brasil também. Ele já mandou. Exatamente, já mandou lá pra pros fora do Brasil. States, Então, entre em contato com ele, ele vai fazer um serviço Nós podemos diferente. fazer isso também até para os nossos clientes, se eu quiser Pode. Claro, pode, pra Faz presentear, kit, top, lógico. top. Legal. E também estamos com... Aí vem complemento. Vem aqui, Exatamente. rusticano. Rusticano. Rusticano, cadê? Não tá aqui mais. Já foi embora. Cara, rusticano é brinde. trabalho em madeira de excelente qualidade. Que é uma mesa para sua casa de praia, uma mesa de centro para sua sala, Um móvel. uma Mas cadeira. não é só isso não. Abridor, cara, ele tá com uma linha de abridores de garrafa sensacional. Lindas. E tábua, gente. Aí Bicho. já complementa uma faca do Madureira, uma Pô, tábua pois do é, cara. Rusticano. Pô, a Tudo- gente vai montar esse kit. Vamos montar, Já vamos montar sortear esse kit, um dia vamos esse sortear, troço aí, vamos porque, sortear. cara, é de primeiro. Então também entra lá, a gente vai deixar o contato do Bruno aqui pra vocês. Entra lá na página dele, ele também posta ele tá fazendo umas mesas resinadas agora. Massa. Ó, se liga nos destaques também do Instagram, que a gente tá deixando o link lá com cupom de desconto, tá? Se liga. Então, entrou no Instagram, olha lá que tem o destaque dos Sim. patrocinadores, vai ver o Instagram de todo mundo e o link especial. E os produtos dele ele também manda para todo o Brasil, é só entrar em contato com ele. E também temos, esse é de engenharia. Entringer Fundações, especialista em estaca hélice contínua, estaca... Pô, cara, tudo que você precisar de fundação,
implementos e até Dá consultoria dar também. consultoria para você, que é projetista, para, junto com ele, saber qual o melhor tipo de equipamento para se utilizar, para fazer a cravação de estaca. Manutenção de máquinas, equipamentos. Entra em contato também com o Bruno. Aí o Bruninho, entra em contato com o Bruninho. A empresa fica em Suzano, em São Paulo. Atende toda a região de São Paulo e os estados do Sudeste. Então, entra em contato com ele lá. A gente também está aqui, está lá no destaque. Entra em contato que ele vai atender vocês muito bem. Beleza? Mac pago. Mac tá pago. Mac tá pago. E hoje? Hoje quem a gente tem aqui? Hoje tem uma pessoa que... Hoje tem um xará. Não, começa com o Léo. É foda. Você pode ter certeza. É foda. Quem a gente tem aqui? A gente tem o CEO do Grupo Smartec, especialista em segurança e inteligência. Ele é pós-graduado em segurança pública e inteligência, criador, apoiador e conselheiro de tecnologias preventivas para o setor público e privado, atua há mais de 15 anos nessa área de tecnologia de segurança pública, privada e condominial, e pioneiro na implementação da portaria remota no Espírito Santo. Leonardo Vieira, muito obrigada. Opa, eu que agradeço aí a vocês aí o convite. É uma satisfação estar aqui no Engenharia de Quinta, bater esse papo bacana e espero poder, de alguma forma, colaborar aí com algumas informações, trocar experiências e sair daqui exatamente com mais alguns inputs para poder a gente aplicar, né, nos nossos clientes, nos nossos condomínios, com vocês que também são da área, né? Acabei perguntando aqui, né, tanto o Léo quanto a Lia, né, você é arquiteto e engenheiro, né? Uhum. Pô, legal, bacana. É isso aí. E, cara, conta um pouco como é que você chegou nessa área de segurança. É uma área delicada, não é fácil, né? Não é fácil de se especializar. E você escolheu um negócio também muito bom para começar, que é a portaria virtual, que deve dar pouco problema, pouca dor de cabeça, ou até mesmo é um sistema que, para fazer o convencimento já mudou, mas no começo foi bem difícil, eu acredito, né? Como é que você chegou nisso tudo aí? Eu gosto de... Né, a gente tá até saindo, né, na verdade, aqui a gente não fez nenhum roteiro, né? A gente até conversou, tipo assim, ó, vamos bater um papo e vamos soltar, vamos ser um freestyle, né? E a sua pergunta, Léo, tipo assim, ela é muito pertinente, como você já bem colocou já no início, né? Quando a gente olha para a segurança, né, as pessoas têm diversos sentimentos com relação à segurança e a quem trabalha em segurança, né? Eu vou colocar aqui um representante, vamos colocar, da segurança. A polícia, né, quando ela está presente, ela é uma presença incômoda. E a sua ausência, ela é a mais preocupante. Né, nós tivemos ali o episódio em 2017, por exemplo, né, de como nós vemos algumas operações com a polícia presente, nós nos sentimos incomodados com essa presença dela. Mas quando ela não se faz presente, é onde nós mais sentimos falta dela. Olha como é que é. Chega a ser paradoxal. Eu estava de síndico nessa época aí. Mesmo? Eu estava de síndico. Estava de sítio, né? E a gente percebeu, né, os condomínios principalmente, que a gente atua muito, a preocupação, o sentimento que teve, né, da população de procurar meios, né, para poder chegar e se defender de alguma forma. E que vai entrar até em questões aí que a gente pode até discorrer aqui, que envolve muita parte de engenharia e arquitetura, né? Que quando você chega num determinado grau de sentimento, de preocupação, você recorre a situações emergenciais, e aquelas situações emergenciais, elas podem causar um prejuízo muito sério, porque nós não nos preocupamos com a prevenção. Né? E aí eu queria até fazer uma seguinte pergunta, Léo e Lia. Se eu colocar aqui, perguntar para vocês, segurança, me responde com uma única palavra, a palavra que vem na cabeça de vocês, uma única palavra. O que vocês poderiam responder em uma única palavra? O que é segurança para vocês? Segurança? Em uma única palavra. Nossa, a única palavra é difícil. Caraca. Uma única palavra. Vida. Pronto, falei. Vida. Vida, tá? Porra, é difícil uma palavra. Roupa? Não, brincadeira. Eu penso, família. Família. Tá. Se eu te fizer a pergunta agora, você é engenheiro, né?
qual que seria a resposta para se eu te perguntasse assim, Léo, defina em uma palavra o que é engenharia? Construção. Construção. Lia, e para você, no caso de arquitetura? Projeto. Quando alguém me pergunta, né, o que é segurança em uma única palavra, o que eu acho mais razoável responder é processo. Boa. Boa. Saquei. Entendi. Eu estava entendendo. Entendi. A gente entendeu de outra forma. Faz. Agora você fala. E aí nós vamos entrar e nós vamos ver como que as coisas elas se interligam, né, como se conectam. Porque o processo ele tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. E quando você descumpre, viola o processo, você está violando a segurança. Lembrei aquele negócio do Tito, do Aviões e Música. Aviões e Música. Ele fala dos elos. Sim, acidente, exatamente, é um processo. Isso aí, agora faz sentido. Então, quando nós vamos fazer um trabalho relacionado a que envolve segurança, porque segurança, eu gosto sempre de falar que a gente vai sempre trabalhar com duas finalidades. A objetiva e a subjetiva. A objetiva é evitar que o dano ocorra, né? Que aconteça algo. E a subjetiva é a gente está falando que segurança ela é sentimento. Ok? Tá? Então, a partir disso aí, eu tenho que ter o quê? Um processo. Sim. Início, meio e fim. Para que eu consiga atingir essa finalidade. E para que a gente consiga fazer esse processo, existe um alicerce. E a segurança ela é alicerçada em 4 pilares. 1, pessoas. Depende de pessoas. 2, tecnologia. Exato. Ferramenta. 3, processos, protocolos. E o 4, alguém chutaria? Arquitetura. É verdade. A gente está muito tempo sem fazer isso, né? Vamos fazer de novo. Fala dos 4. Fala de novo, a gente vai gravar. Não, você. Os 4. Os 4 processos. Para a gente entender, né, o conceito de segurança, nós temos que saber que a segurança ela tem alguns pilares. E ela é alicerçada em 4 pilares. Pessoas, processos, tecnologia e arquitetura. Saquei. E aí nós vamos entrar em um ponto e falar assim, Léo, mas o que tem a ver? A arquitetura está envolvido com relação a insegurança, segurança, violência urbana, condominial, que aí envolve prédios, casas, enfim, diversos itens. Tá? Então, por isso tem um termo chamado SETPED, que nada mais é do que, né, o uso da arquitetura como prevenção à criminalidade. Isso faz todo sentido. Eu lembrei, sabe do quê? Vou fazer um parêntese. Quando sai o Pokémon Go. Porque as pessoas brincando, jogando ali com o joguinho de procurar Pokémon na rua, então elas começaram a frequentar mais praças que não eram frequentadas, aí aquilo começou a se iluminar, porque eram praças também mal iluminadas e tal. E tudo aquilo foi mudando a cara do lugar. E hoje você começa a perceber e o que falta, né, acho mais próximo. E hoje o que falta no dia a dia contemporâneo, seja através das construtoras, quando vai ali no seu início de um prédio, que é onde eu vejo que falta ali essa conexão de um projetista, de um engenheiro, de um arquiteto, de um gestor de segurança, para você chegar, porque a arquitetura, ela está antes de tudo. Sim. Porque ela já resolve, porque tudo que eu faço depois, eu já estou fazendo partindo do início que já está construído. Saquei. Exatamente. Então, se já foi mal projetado, eu já coloquei dificuldade, eu já estou com dificuldade. E esse princípio de arquitetura como forma de prevenção à criminalidade, ela usa exatamente o quê? As questões naturais. Na época da década de 90, Nova York era considerada uma das regiões, né, locais mais violentos do mundo. O prefeito lá, o Giuliani, o que ele fez? Tolerância zero. E o que foi a tolerância zero? É tolerância zero para pequenos delitos, esse é um ponto. Rápida recuperação, né, de efetivo,
ou seja, presença de um profissional de segurança para poder dar ali a resposta. E outro item que é importante, que envolve engenharia e arquitetura, que fez total a diferença, que é iluminação. Ruas limpas. Tanto é que nós temos ali a chamada teoria das janelas quebradas. Isso mesmo. Teoria das janelas quebradas, exatamente. Que significa o quê? Quando você vê um ambiente que está o tempo todo tá sujo, tá mal acabado, você atrai, você leva uma sensação que aquilo ali não representa segurança. Exatamente. A gente tem mesmo o próprio exemplo aqui do final da aula de Coqueiral. Sim. Era impossível. Antes de ter a praça dos ciclistas ali, e né? A iluminação era péssima. Sim. Então, a gente e tinha até uma má fama, então, né? Agora iluminou ali. Tá tem uma, né? Tem chamado ali no finalzinho, né? A feira, aí tinha um Isso, né? Só tinha essa fama. E ali, exatamente onde ocorria a maior quantidade de roubos ali. Criminalidade. E isso é o quê? Porque o espaço público ele não estava sendo bem observado através dessa arquitetura de prevenção à criminalidade. E desvalorizava os prédios ali, né? Total. Ninguém queria morar ali. Total. Né? E aí a gente vai... Quando você olha e vê muita questão da engenharia, do arquiteto, com o projetista e com o profissional de segurança. Que a gente sabe que quando a gente vai para a arquitetura, né, não é muito a minha praia, mas a gente tem que dar ali uma estudada para entender toda uma dinâmica. Quando a gente constrói algo, né, seja um condomínio, uma casa, uma organização de alguma forma, uma rua, né? A arquitetura ela tem dois propósitos, né? Que é a sua forma e sua utilização. Qual que é mais importante? A utilização. A minha opinião que alguns arquitetos vão tá na forma. Entendeu? A minha opinião é a utilização. Mas também não quer dizer que um caixote quadrado, né, seja, na minha opinião, que tá certo. Lia, você falou muito bem. Vai ter várias discussões, porque não tem o certo e o errado. Tem pensamento diferente. Aí vamos lá. Aí na minha corrente, eu pensando, eu vou no propósito. Porque quando a gente vai na forma, a forma é o quê? Já é a estrutura que eu montei. E quando você monta uma estrutura, qual que é o objeto da estrutura que você montou? Você já dá uma aparência. Certo. E aquela aparência, quando você gera uma arquitetura, aquela aparência ela vai gerar o quê? Sentimento. Qual o sentimento que eu quero criar nas pessoas? Quando eu faço uma construção, a forma que eu fiz, eu estou criando ali um sentimento de segurança, um sentimento de sofisticação, um sentimento de diversão, né? Então, tudo isso faz diferença. Faz sentido? Faz. Né? E quanto à forma, que é a forma que eu uso. Para que eu vou usar aquilo ali? Então, você tem que entender o propósito, porque a maneira como... Qual que é o propósito que você está construindo algo que você vai chegar e vai verificar se o que vai ser mais importante, se é a forma ou se é o conteúdo. A utilização. Exatamente. Né? E aí que a gente tem que entender, né, os cenários. E aí eu gosto de utilizar aqui o Sun Tzu. Sun Tzu ele fala muito na questão de você saber o quê? De você conhecer primeiro você, conhecer o seu inimigo, né? Você conhecer o território. Igual que eu tive um pouco de dificuldade para chegar aqui. Eu dei uma volta com o GPS, né? Entrei num lugar, entrei no outro, e aí eu já me liguei. Eu falei, olha só, eu estou numa situação desconfortável. Eu estou aqui, eu estou totalmente fragilizado. Porque eu estou em um terreno que eu não conheço. E Sun Tzu ele fala o quê? Se você quer ter êxito, você tem que ter astúcia, você tem que ter segredo, você tem que conhecer muito o território, e aí entra a engenharia. Se eu conheço o território, eu vou estar conhecendo o quê? Se aquele ambiente que ali areia é boa, fundação, né? Se tem ali lago, rio perto, como é que é a fundação, para poder justamente eu ter condições de chegar e de fazer uma estrutura que vai me proporcionar mais segurança e proporcionar segurança para quem vai estar utilizando. E aí me permita, desculpa, eu estou estendendo? Não. Desculpa. Segue o flow. E aí me permita até utilizar um exemplo que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, né, do famoso os 300.
Sim, espartanos. Né? De Esparta. Exatamente, dos espartanos, né? Lá do Leônidas. Né? Leônidas. Quando você olha Leônidas, qual que foi a metodologia que ele utilizou? Ele afunilou as tropas para poder vencer a diferença de número de... Bingo. Exato. Existe, tipo assim, dependendo da fonte, que tem vários números, né? Fala que era 300 para 5 mil homens. Né? Aí tem outros que falam outros números. Mas, de qualquer forma, vamos colocar, a média de 20 vezes menor ao número inferior de um contra o outro. Ou seja, ele não tinha condições humanas, bélicas, para conseguir vencer o adversário. Ele utilizou do quê? Da arquitetura. Exatamente. Local para poder... Ele conhecia o terreno, conhecia o ambiente, conhecia a força dele, conhecia a fraqueza do seu inimigo e fez o quê? Trouxe para as vielas para poder chegar e conseguiu vencer. Exatamente. Léo, no final das contas, o que você está querendo dizer com isso? Que quando nós vamos fazer um projeto de segurança para um condomínio, para uma rua, para uma cidade, para uma casa, para uma escola, muito bem colocado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecer o território. Eu tenho que conhecer como que é aquela logística. Eu tenho que conhecer como que é aquela cultura daquela região. E quais são os meios que eu vou utilizar. Porque isso vai influenciar também na valorização e se é viável ou não eu realizar a construção. O Léo vai chegar e vai falar com muito mais propriedade, você também, para mim, quando vocês vão fazer um projeto, por exemplo, para uma construtora. Se aquela construtora ela percebe que aquela região é uma região de muito risco e que você vai ter que fazer muito investimento econômico, financeiro, seja para uma fundação, seja para você chegar e blindar de segurança, evitar que tenha ali muito conflito para um público que você vai chegar porque vai dar muito problema, não vale a pena você construir, porque você vai falar, cara, o custo-benefício não vale a pena. Então, eu não vou não vou empenhar meus esforços aqui. Por quê? Porque eu vejo que eu vou ter que aplicar muito recurso e não vou ter retorno. Tem que ter esse conhecimento prévio. Sim, exatamente. Nossa, faz muito sentido o que você falou, porque não é só pegar um monte de câmera e sair instalando por aí. Eu acho que o pessoal já pensa logo nisso. O sistema de segurança é muito mais que isso. Eu vou falar algo que é até, né, para quem vai ouvir, é como se eu estivesse falando contra mim. Né, contra, no caso, a minha empresa, contra o que a gente apresenta. Só que o meu papel, né, e o meu propósito, ele é muito mais com relação a colaborar com o ecossistema e a gente falar, ele é proporcional ao bem-estar para as pessoas. Né? Então, quando a gente olha para o ideal é a gente utilizar, e isso vem desde, né, do início do mundo, é utilizar exatamente a arquitetura natural como segurança. Hoje, o que acontece? Por falta desses cuidados de você utilizar essas estruturas, né, de arquitetura para você chegar e você se proteger, existe um excesso de tecnologia aplicada, excesso de câmera. Você coloca mais câmera que necessário. Entendi. Você está entendendo? Ponto cego, ponto de interferência, ponto de fuga não ideal... aquelas questões das barreiras, né? O que eu tenho que ter, Léo, quando a gente faz um... Vamos lá, eu vou fazer um projeto, eu vou entender a necessidade de segurança eu vou colocar de um condomínio que é muito o nosso nicho, tá? E também que acho que o engenharia de quinta conversa bastante. Mas se aplica para tudo, para a cidade, para tudo, tá? Quando eu vou num condomínio, numa organização, eu tenho que verificar o quê? Aquela estrutura, como que ali a visibilidade? Se ela já foi construída, aí entra na arquitetura, no planejamento, se ela já foi construída de forma que já proporciona segurança, eu utilizo o menos possível de equipamentos tecnológicos para poder chegar e proporcionar segurança. Saquei. Sim. Porque já me afastou. Entendi. Agora, se for um condomínio mais abertão, onde o acesso é mais simplificado... Eu vou dar um outro exemplo, aí a gente pega da história. Quando você pega a história... você vê aquelas catedrais. Por que a catedral, as igrejas antigas, pé direito muito alto? Para poder olhar... Tem um sentimento. Tem dois também, ali. que é de alcance ao céu, né? A coisa da religião. Primeiro sentimento que tem, quando você entra, aí entra muito no design de interior, de arquitetura. Quando você entra na igreja que tem muito alto, você se está dentro de uma posição onde você se sente pequeno diante de Deus. Sim. A gente coloca na igreja. Ou seja, ali é o momento que eu mereço fazer uma reflexão. Olha que negócio grande.
Eu sou pequeno. Quando eu olho para a segurança, antigamente as igrejas elas eram construídas aonde? Em colinas. Tanto que até hoje, em cidades pequenas, a primeira coisa que a gente vê quando está chegando na cidade pequena... É a igrejinha. A igrejinha. A torre. Por quê? Porque ela quer passar uma imagem de fortaleza, de segurança. Então, se eu já construo ali uma imagem de segurança na minha construção, eu diminuo cada vez mais a necessidade de utilizar esses outros recursos vamos colocar, tecnológicos, humanos, para poder fazer isso. Porque eu já estou utilizando o normal, a arquitetura ali normal como prevenção. Ou seja, calçada limpa, iluminação legal, podação de árvores, né? Então, está sendo bem cuidado. Comunicação entre vizinhança. Isso. Então eu tenho um negócio aqui. Me bateu um negócio na cabeça. Então, olha só. Você está falando de arquitetura, você foi falando, foi brotando um negócio aqui. Essa concepção de prédio atual, onde você tem a parte comercial embaixo, teoricamente, traz mais vulnerabilidade do condomínio, né? Teoricamente. Porque você tem um fluxo de pessoas, a atração de potenciais... acho que pode ser uma via de mão dupla, né? Porque você também está atraindo mais pessoas, mas até depois do horário. Então, dependendo do comércio, né? Sacou? Isso me chamou. Porque você está falando arquitetura em favor da segurança e tem essa questão, acho que é normal. Legal. Aí tudo vai depender de quê? Aí nós vamos voltar lá do Sul. De você analisar a região. E mas os caras estão colocando em todos. Independente. E aí, então é esse o negócio. Porque você faz de maneira sem ter o quê? Um planejamento. O estudo. Porque você está pensando só até no por que financeiro. Por que nós vemos muitas construções indo por água abaixo e não sendo vendida como você imaginava? Nossa, porque você não houve planejamento e você construiu. Eu tenho um exemplo de um prédio aqui que vocês vão saber qual que é a descida da Terceira Ponte. É mesmo. Que tenha um prédio residencial, uma torre residencial, uma torre comercial e embaixo as lojas. Gente, tem anos ali os pontos para vender e não vende. Não por causa vende. do trânsito, por causa de um monte Porque de coisa. aquele acessozinho ali do final não é de passagem, não é muito de passagem de pessoas, de pedestre. Então tá ali séculos. Acho que eu fazer faculdade ainda já tava para vender aquilo ali. E não vende. Sabe por quê? Porque quando a gente entra nesse item de segurança, como não é algo palpável, não é um objeto como esse daqui, nós não temos resultado imediato. E nós somos levados a chegar e a comprar, adquirir tudo que nos dá resultado imediato. Quando você não vê o resultado imediato, normalmente você prolonga. Você vai lá e vai deixando. E aí quando você quando você tenta remediar, você vai ver que você fez besteira. Você vai estar fadado ao fracasso, porque você vai estar consertando algo que já foi feito desde o início errado. Sim. Né? Então, o que falta exatamente quando a gente coloca esses exemplos quando você vai construir, não houve exatamente esse levantamento, porque as pessoas só olham com o olhar de eu vou construir. Você tem que entender, eu tô construindo isso aqui para quê? Qual que é o propósito? Eu vou pegar um exemplo aqui, olha, quando eu cheguei aqui, tá? Nós estamos aqui dentro do cenário, onde eu fiz até uma pergunta aqui, eu elogiei, achei muito bacana, estrutura muito boa, parabéns para vocês. Né? Então aqui nós temos equipamentos, produtos que têm um valor agregado muito considerável. Sim. Ok? Partindo desse princípio, o que nós temos que analisar? Se você chega e falar assim, Léo, faz para mim uma questão de segurança. Olha só, eu vou criar aqui alguns cenários. Então eu tenho que entender. O que vocês têm aqui dentro são produtos de valor agregado considerável? Tem. Se tem, aí eu começo a entender. Então, eu mereço uma atenção. Aí eu vou começar a analisar o quê? O território. Região. Depois eu vou para a questão da estrutura, da arquitetura por si só, sem colocar nada. Quantas portas que eu tive que passar para estar aqui dentro? 2. Olha a facilidade. Entendi. Faz sentido? Não, saquei. Entendi. Eu lembrei Léo, disso aí. o que você está querendo dizer com isso? Se eu tenho produtos de alto valor agregado, eu tenho que colocar ele em um ambiente e já criar uma arquitetura onde vai ter o máximo possível de dificuldade.
Em Israel, para você ter ideia, para você entrar nas garagens, ela é sempre um nível abaixo ou acima. Você sai do mesmo nível. Pra você Nunca ter, tem no mesmo. Nunca tem o mesmo nível. Nossa. Porque já é pensado exatamente para você evitar, porque lá tem muita questão de carro-bomba. É verdade. Saquei. Entendi. Entendeu? Sim. Então você força a pessoa É a região, chegar... território, até o cultural ali, né, que tem que analisar. Exato. Então, se você chega e faz uma pergunta, Léo, o que você daria de sugestão para a gente? Tem como a gente utilizar a arquitetura que já existe aqui, sem colocar, né, em primeiro momento, mas já colocar mais obstáculos para poder, aonde tem o maior valor agregado de equipamento, para poder ficar difícil? Eu vou fazer Tem isso aí. Entendi. Depois eu vou lá e faço. Aí eu vou dificultar. Aí eu vou dificultar utilizando o quê? Tecnologia. Aí eu vou colocar Aí vai ter fechadura, aí eu vou colocar câmera, aí eu vou colocar os tipos de controle de acesso. A tecnologia Sensores. é o último ponto, né? Caramba. Ela entra, Rapaz, eu nunca tinha parado Eu pra também pensar nunca enxerguei a segurança assim. Sinceramente. ela entra por quê? Porque nós entramos numa espiral de só vai e faz. Entendi. A gente sofre muito, né? Eu, como profissional da área de segurança, que vim da segurança pública, que sou um estudioso da área, né? E vocês da área de vocês podem perceber que quando as pessoas não conhecem do assunto, a tendência é você tornar ela muito simplista ou minimizar. Né? Então, você acha que você só resolve colocando câmera. Como eu não conheço de engenharia, eu acho que é só colocando mais concreto. Mas É se o eu mesmo conheço, paralelo. É o mesmo paralelo, exatamente. É o mesmo Entendeu? paralelo. Né? Eu estava conversando há pouco tempo até com alguns colegas, a gente sentiu muito isso na pandemia. Você pode reparar que todo mundo fala que entende de segurança, todo mundo é especialista em segurança. Entendi. Né? Eu sou especialista de fato e de direito. Por quê? Porque eu já operei, né? Eu fui para campo, eu sei o que é estar, né, à frente dali do tiro, porrada e bomba, né? E também como estudioso. Então você sabe, você conhece os dois lados, né? E você vê o seguinte, e como é uma questão, a segurança é algo que está muito viva no dia a dia da sociedade, todo mundo se sente no direito e à vontade de opinar, Sim. de dar sugestão e achar que conhece do assunto. E aí, tipo assim, e tudo tem que ter um conceito. Lembra que a gente está falando desde o início aqui do conceito? Processo, conceito. Cara, tem que ter um conceito. Eu vou dar um exemplo. Teve essa questão dos atentados em escola. Eu ia falar isso agora. Você ia falar isso. Eu ia falar isso Cara, agora. porra, é meu filho que tá lá. Então você já perde a noção da razão. Você não quer saber muito da razão. Você quer saber, meu irmão, me dá a sensação de segurança. E, pô, a escola, a arquitetura de muitas escolas não é preparada para esses tipos de evento que Exatamente. no Brasil nunca aconteceu. Sim, Legal. exatamente. Qual foi a primeira coisa que nós, pais, pensamos? Bota a câmera e bota um segurança na frente. É isso. E foda-se, não sei. E não é. E não é. Nesse caso, por exemplo, você poderia falar, numa escola que fosse assim, Porque ela, Depende da região. porque ela não foi projetada. Foi lá e fez. Sim. Né? E aí, quando eu falei com relação ao que a gente vivenciou muito na pandemia, que todo mundo virou médico. sim. Aham. Eu Toma chá disso. Eu tenho Todo mundo virou médico. total. É. Né? Então, você pode reparar que temas que são mais comuns, porque está mais no dia a dia, porque a violência é algo presente o tempo todo na nossa vida, então todo mundo chega e fala, isso aqui eu sei, isso aqui vai. Eu, por exemplo, eu não discuto com uma pessoa, eu vou lá, eu ouço, tal, legal, porque é aquele negócio, é igual futebol. É. Todo mundo acha que pode chegar e opinar, vai lá, tal. Mas ninguém é técnico de fato ali. É, também. mas você... Mas por que Não, como você eu tá... sou técnico. Você falou que eu não sou sabe técnico de onde. futebol. Tá bom, você sabe Porra. todas as posições de onde E aí, o cara tem que o estar. que aconteceu? A gente viu na pandemia, porque quando aconteceu na pandemia com a medicina, o que acontece com a violência? Fez parte do nosso dia a dia. Sim. E aí a gente via colegas nossos, vizinho, funcionário, todo mundo sendo médico. E a máscara, e o remédio. Não, e a até, vacina? até nesse caso das escolas, todo mundo também agindo Não, como opinou. agente de segurança. Opinando, É. se tivesse uma câmera, Se tivesse uma se câmera. tivesse um sensor, se tivesse um guardinha Detector, ali, não sei o que, detector, não sei o quê, não todo é mundo isso. opinando. Não é. Não só é. isso. E aí a gente entra, que depois a gente pode ir até para um outro episódio para poder chegar e a gente até aprofundar, porque, né, a arquitetura, né, como
prevenção de segurança é um assunto muito legal, que eu acho que Muito, depois a gente muito. pode vir Vamos, e a gente eu já tô chegar gostando. e A gente pode trazer uns exemplos e legais. detalhar isso aqui, né? E pegando esse exemplo que você acabou de falar aí, por exemplo, da escola, existe uma parte agora que é recente, pelo que eu vi nas últimas pesquisas que eu sempre estou dando uma olhadinha, que é a neurociência, que é na parte de arquitetura. Sim. Sim, entendi. Que você estudar exatamente o comportamento Do cerebral, lunático lá, cerebral para a parte do quê? Da arquitetura. Então, eu vou pegar o exemplo. Por que as startups agora utilizam arquiteturas totalmente diferentes? Cores, modelos à vontade. Uns ambientes mais lúdicos. Porque a arquitetura ela faz o quê? Ela estimula. Sim. Quando você vai para a escola, da maneira como você chega e você faz uma arquitetura, você vai estimular ou não, ou algum tipo de comportamento nos alunos. Quando nós vamos, que era a minha especialidade, que eu ficava e coordenava a parte, né, na área de inteligência de complexo penitenciário, né, dentro do sistema prisional, né, por que a arquitetura do sistema prisional ele é feito daquela forma? Para imprimir. Para você deixar a pessoa o máximo possível mentalmente que ele não consiga chegar e evoluir num pensamento para poder chegar e ir para outro. Vamos colocar, ir para um outro patamar. Você tenta o máximo possível porque você vai de acordo com o ambiente. O ambiente que você cria, que você constrói, influencia totalmente no seu comportamento. Seja para a sua ação ou para a sua desistência. Então, por exemplo, quando eu coloco, agora vamos voltar para ter para a nossa parte e colocar ali. Léo, você prefere colocar uma barreira ou uma cerca elétrica ou uma concertina? Quando eu falo em colocar essas estruturas, eu estou falando o quê? Estou falando em estrutura, em arquitetura, porém tecnológica. Ela tem o objetivo inicialmente positivo, que é o quê? Desestimular a ação do criminoso. Ok? Agora, a partir do momento que eu coloquei essa estrutura, que você olha e você vê aquela cerca elétrica com a barriga, você vê que não está tudo meio que desajustado, você vê que não tem manutenção, você vê o fio exposto. Vai estimular. O que você vai olhar? Tem aquilo, a sensação que antes era de aumentar ali, que eu vou desestimular, eu já falo o quê? Não está funcionando, não existe manutenção. E se eu estou vendo, o criminoso está vendo também. Está vendo também. Isso acontece a mesma coisa na área de vocês de engenharia. Quando chega, se a pessoa lá, a forma como você já visualiza, você já sabe se realmente ali está preocupado com segurança ou não. Se aquele concreto que foi colocado ali, aquele pilar, realmente está dando segurança ou não. Se colocou mais uma, você viu que está ali, tem um buraco, você viu que o ferro que está ali, em vez de ser 12, 10, é de 6, você fala, meu amigo, isso aqui é engano, isso aqui é questão de tempo. Uma chuva vai cair. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que, né, nós não podemos ser tão simplistas quando vai fazer, de fato, um projeto, quando vai levar uma segurança, por exemplo, para um condomínio. Então, numa residência, num prédio, assim, os cuidados arquitetônicos para trazer essa sensação de segurança. Esses cuidados têm que vir em projeto já. O que auxilia? Porque às vezes a gente tem... É isso aí que você falou. Você tem a forma, você tem a vontade do construtor, o pessoal que só quer saber do sofá na entrada. Não, o outro só quer saber de aproveitar quanto mais área, enfim, mais apartamento. Pronto. E aí, qual seria essa... O que deveria ter nessas implementações para poder auxiliar e diminuir o emprego de tecnologias para a prevenção? Léo, você está fazendo uma pergunta, são perguntas, né, às vezes de forma diferente, mas o conceito acaba sendo o mesmo, né? Que é aquele, né, são perguntas normalmente que às vezes eu acabo recebendo uma ou outra ou palavras. Qual que é o projeto ideal? Seria mais ou menos isso, de segurança, né? Eu tentei ser meio... Qual que é o projeto qual que é o projeto ideal? O projeto ideal é aquele que você implantou e funcionou. Não tem uma... É aquele que você implanta e funciona. Né? E para isso, o que é importante? Exatamente esse engajamento e essa união entre todos os atores. Né? E aí vai moradores, profissionais, né, administração... Os protocolos tem que funcionar também. Tudo. É o chamado accountability, aquele negócio. Viu, falou. Exato. E está funcionando. Viu, falou. Viu esse aqui problema? Vai lá, resolve. Né? Então,
Isso faz a diferença. Então, é utópico, não existe um projeto ideal. Existe aquele projeto que ele vai ser melhor adequado a partir do momento que você envolve todo mundo e todo mundo tem esse senso de accountability, de chegar e eu faço parte. Né? E eu preciso colocar aqui, coloquei, funcionou. Deu errado, troca logo, ajusta. Exatamente. Né? Então, vai lá e ajusta. Caramba. A gente está vivendo muita pergunta hoje, né? Agora, recente, essa semana, teve a Feira Internacional de Segurança, né? A ExpoSeg. E aí é matéria para lá e para cá, de todo mundo trazendo. E a gente tem escutado muito, né, sobre o chat GPT, inteligência artificial, né? Sim. Então, tipo assim, isso como marketing é muito bonito, é muito legal. Se você chegar para mim e falar assim, Léo, e aí, o que você acha no dia a dia hoje? Sinceramente, nós estamos há alguns anos, e não é poucos, anos, de chegar e estar realmente, de fato, colocando com que ele esteja ali sendo implementado de maneira efetiva, legal. Né? Por isso que é importante ali, né, do famoso POC, né, que é as provas de conceito. Coloca um pouquinho, vai lá, deu certo, ajusta, vai. Né? Então, muita coisa que a gente vê na TV ou que vê ali, no final das contas, ela não está funcionando. Ah, sim. Não está funcionando. Exatamente. E é marketing, igual você falou. E eu tô falando. Eu vi do chat GPT, o cara perguntou quem era a cena. Primeiro ele instruiu o chat a se introduzir no assunto da Fórmula 1. Ele perguntou como é que era a relação do Senna com o Piquet. Aí, não, eles eram muito amigos, se amavam, inclusive. Você induz, aí ele confundiu, né? Você então, induz alguma coisa ali. E aí, por isso que você tem que chegar e tem ainda esse distanciamento. E esse distanciamento, ele é importante, né? Quer dizer, ou ele vai ficar cada vez menor à medida que nós vamos saindo mais do campo de ficar muito no e aí, e fazendo testes, colocando para funcionar, né? Deixa eu testar. Vou pegar essa inteligência aqui, com esse tipo de demanda, vou testar, né? Com pequenos, vamos colocar ali, com pequenos projetos. Deu certo aqui? Eu vou aumentando. Que a gente sabe, nos bastidores, que a maneira quando é colocada de uma maneira muito grandiosa, ela não funciona na realidade. Espetacularista. Porque ela não está ainda, nós não estamos ainda preparados. Ela funciona de maneira pontual, organizada, e que você pode ir escalonando. E isso que é o ideal, isso que é o indicado. Eu tenho. Vou ficar perguntando. Não, deixa eu até desculpa, eu tô falando demais, cara. Não, é pra falar mesmo. A gente fica fica trocando as coisas aqui. Eu queria perguntar um pouco, porque a gente viu aqui, né, Thelly, que você foi pioneiro nessa questão de implementação da portaria virtual aqui no Espírito Santo. Isso. Hoje em dia, a gente andando pelos condomínios, a gente vê que é um pouco mais usual. Mas eu imagino que na época que começou, existe um preconceito danado. E assim, dos próprios usuários verem as vantagens que isso trazia, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa implementação. Você conheceu a tecnologia? Exatamente. Vou trazer isso pro Espírito Santo. Tá, legal. Já começou a falar de portaria remota, virtual, tem várias nomenclaturas, mas o correto seria a remota, por quê? Porque você fazendo um serviço à distância. Né? Então, desde 2008 já se houve fornecedores, pessoas envolvidas na área de tecnologia já falando do assunto, né? Porém ainda de maneira muito incipiente, né? Então, porém só a partir de 2013, 2014, né? Eu, junto com outras pessoas que na época, a gente fazia parte de um grupo, nós trouxemos, exatamente essa ideia para cá. Então, eu já estudava sobre isso, só que aquele negócio era muito embrionário, você não via muito perspectiva, então a gente falando de 2008, 2009, 2010. Então, quando eu iniciei aqui, que foi em 2014, foi quando chegou esse projeto, de maneira que foi mais, não. Eu acho que já é o momento. Né? Falei assim, agora eu acho que já é o momento. Já podemos começar a demonstrar isso daqui. Mas foi pauleira. Né? Imagine só, você está acostumado a vida toda, isso é uma cultura nossa do brasileiro. Você vai para a Europa, por exemplo,
não existe profissional de portaria. Não tem. Tá? Isso aqui é uma cultura totalmente nossa. Tá? Então, e aí você chega, você está ali há 20, 30 anos, e a gente encontrou muito, e até hoje encontra, do profissional que está ali com você, que viu o seu filho crescer, viu você crescer, que está ali, e você virar para o pessoal e falar, olha, a partir do mês que vem, você pode utilizar um recurso que você não precisa mais de ter esse profissional aqui. Né? E aí você vai explicar os motivos que eu vou falar aqui agora. Nossa, eu quase apanhava nas reuniões. Imagina. Nossa, era a cadeira voando para lá e para cá. Tem coração. Você levanta daqui, isso é um absurdo, isso é doideira, não vai, não vai. Você vai botar uma família. Exatamente. E aí colocava muito disso, e aí, né, e eu falava muito a respeito e usava muito o exemplo. Eu gostava de usar o exemplo do assessorista. Eu ia falar isso agora, assessorista de elevador. Eu usava muito o exemplo do assessorista, também do trabalhador do lar, né, trabalhadora do lar, doméstico, que, né, hoje virou, né, ali, tipo assim, raríssimas pessoas têm condições de manter um profissional pelo custo. E se você falasse, né, com qualquer um de nós aqui há coisa de 20 anos atrás, ninguém chegaria, aceitaria e falar, jamais eu posso ficar sem uma colaboradora ali na minha residência. Exatamente. Para cuidar dos meus filhos, cuidar do meu lar. Era algo inaceitável. Hoje é raridade. Né? Podemos até atrever a falar que é quase que um luxo. É um luxo mesmo. Você chegar ou, e você... Ou então, hoje você tem até... Você contrata uma empresa e a empresa vai mandando toda semana e nem sempre é o mesmo profissional ali. E aí, então, hoje nós estamos na era do compartilhamento. E aí eu fui introduzindo e falando para as pessoas o quê? Que a tecnologia, ela vem, não é para tirar emprego, mas ela justamente para que você evolua e você utilize ela a seu favor. É para que ela consiga fazer mais com menos recurso. Então, o assessorista, por exemplo, até um certo ponto, era tipo assim, ninguém jamais achava necessário, pô, eu não consigo subir ou descer, eu precisava de alguém. Porque naquela época as pessoas tinham medo de usar o elevador, porque era o quê? Medo de subir e parar. Então tinha que ter uma presença de alguém para poder o seguinte, calma, que se parar eu resolvo, eu te tranquilizo. E as pessoas foram vendo que não, basta eu apertar que sobe e que desce. E você vê que foi o quê? Então, e aquelas pessoas, elas foram indo para outras profissões, então você tem que aperfeiçoar. Né? E a ideia da portaria remota é justamente para você demonstrar que ela é muito mais efetiva na questão da segurança do que com uma portaria presencial nos moldes que nós temos hoje. Ok? E aí, né, é importante deixar aqui bem claro, e eu sempre falei isso desde lá de trás, desde 2014 e até hoje. Quando eu vou no condomínio, eu faço a seguinte pergunta para as pessoas. Você está satisfeito com a sua segurança? Ponto 1. Ponto 2. Você pode pagar por ela? Se você está satisfeito, se o profissional que está ali te atende e se você pode pagar, é desnecessário você chegar e demitir o porteiro e colocar uma portaria remota. Isso aqui. O ser humano, o profissional treinado, ele continua sendo o mais importante. Tanto que a diferença da portaria remota é justamente porque eu estou dentro da minha central, acompanhada ali por supervisores que estão ao tempo todo acompanhando, supervisionando, dando atenção para que aquela pessoa não se disperse. E ali compartilhando informações para você ter mais atenção e dar maior segurança. Quando você está numa portaria sozinho, o poder de decisão fica solitário, é só você e você. E aí, como você toma uma decisão que você às vezes só tem segundos, se você não tem treinamento, você não é treinado. Uma decisão falha, né? Onde você é o tempo todo, né, os próprios moradores dificultam isso. Porque quando é para mim como morador, eu quero que seja um atendimento rápido, eu não quero passar pelo o processo de investigação, no sentido de chegar e saber quem é que está chegando, quem é que está saindo. Abre logo. Então, o que você faz? Você fragiliza a segurança, porque a pessoa que está ali, ela tem medo de chegar. Então, eu já cansei de ver muita pessoa boa, muito porteiro bom, muito profissional bom, mas ele acaba descumprindo, às vezes, ali algumas regras, porque você chega, você é desestimulado, porque senão você perde o seu trabalho. E a portaria remota, ela faz o quê? Com o nosso distanciamento, permite que eu diga não para você, Léo, para você, infelizmente, né, o seu Léo, por questão de segurança,
eu não posso permitir a sua entrada até a sua real identificação ou até a Ao liberação. contrário, falar com o condômino, olha, o iFood não pode subir, não pode entrar no prédio, você vai ter que ir até a portaria pegar seu lanche. Aliás, isso acontece. Não tem que subir mesmo, não, sou obrigado. Não, exatamente. E a gente está vendo muito acontecer na televisão, até ele sofrendo ameaça, né? De morador que acha que tem que subir. Exato. Então, quando a gente olha e fala assim, portaria remota, qual que é? Hoje, até pela situação que o país, quando eu falo hoje, já temos desde 2015, que foi até o auge, né? 2015, 2016, né, que foi o auge de problema econômico no país, e agora a gente está de novo entrando em outro momento, né, delicado. Os condomínios olham muito pela questão, e os condôminos, evidentemente, pela questão do custo, de você reduzir o custo. Sim. Né? Isso é importante. E a tecnologia, a função dela é isso mesmo, é você fazer mais com menos, é reduzir. Só que quando você vai colocar um sistema de portaria remota, é importante deixar claro que o mais importante é justamente a segurança que ela tem que levar. É a segurança que ela proporciona. Não só financeiro. O financeiro, ele é consequência. Sim. Até porque em alguns momentos a implementação, dependendo da arquitetura, é bem mais cara. Exatamente. Né? E a portaria remota, ela não é para todo condomínio. Sabe? E essa também é uma outra questão que existe divergências entre profissionais que têm empresa da nossa área. Eu, Leonardo, tenho um pensamento que a portaria remota ela não é para todos os condomínios. Eu, por exemplo, não faço para condomínio de grande porte, eu não faço portaria remota. A portaria remota para esses condomínios, ela pode atuar como forma de quê? De apoio. De você apoiar a segurança local. Ao invés de você colocar um outro profissional presencial, tá ali, você vai diminuir o custo, vai ter a mesma efetividade ou melhor com segurança, né? E aí você vai ter a portaria remota fazendo esse suporte. Mas, com algumas estruturas, é importantíssimo você ter um profissional treinado localmente. Tá? Para poder você chegar e você ter ali exatamente entrando aquela estrutura, aquela arquitetura que vai envolver o ser humano, que já vai de alguma maneira desestimular. E aí depois você utiliza os recursos tecnológicos junto com os processos para você ter exatamente uma segurança efetiva. Igual quando a gente pega condomínio, aí nós vamos pegar, por exemplo, aí vamos de novo, que não tem como desvincular engenharia, arquitetura e segurança. A gente está cansado de ver, né? Você faz muita inspeção, né, Léo? Vocês, né? A empresa de vocês, né? De como que nós temos um problema sério de arquitetura nos condomínios com relação às guaritas. Nossa, muito. Não proporciona nenhuma segurança para o profissional e para o condomínio. E aí, então, nós vamos criar alguns cenários, por exemplo. Né? Você pega uma portaria que ela está, por exemplo, né, muito usando o hall. Usando o hall. Sim. Eu já perco o primeiro ponto dali, que é o quê? Que eu tenho pouca visibilidade. Também. A pessoa que está de fora não me vê e eu que estou ali eu não vejo direito que está de fora, e aí eu fico dependendo muito ou totalmente do uso do recurso de câmera para estar ali. Se não está funcionando, o que eu faço? Ou eu vou ter que ir até o local, e isso eu fragilizo porque eu me exponho, ou a pessoa já entra e vai estar ali. É isso que eu vejo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você... Aí nós já temos outras portarias e estruturas que está no meio. A pessoa já acessou uma parte do condomínio e já está ali dentro. Já era. Já está no meio. Já teve acesso. Já está frágil. Léo, qual que é, então, o que você considera o mais razoável? Que a portaria ela seja à frente, aonde você consiga ver, que você tem ali, né, a parte mesmo natural de visualização, a arquitetura como prevenção do crime, você já está ali, a pessoa já sabe que tem um profissional ali, já sabe que tem ali uma guarita protegida, né, onde a pessoa que está do lado de fora, ela não tem contato com você, mas você tem totalmente contato com ela e com a rua. Entendeu? Aí sim proporciona segurança. Totalmente estruturada. Quantos condomínios nós temos com essa estrutura? Difícil. A grande maioria é com essa utilização já dentro do hall. E aí você
tem uma falsa sensação de estar seguro. E aí, o que eu tenho que fazer para poder minimizar isso daí? Eu vou encher o condomínio de câmera, encher o condomínio de controle de acesso, de alarme e tudo, mas eu não vou estar preocupado em chegar, né, em treinar o profissional, em fazer ali, né, em fazer uma reeducação dos moradores de utilização do dia a dia. Sim. Ou seja, a sua segurança... Implementar um protocolo, né? Está frágil. Você não tem segurança. E aí você só vai fazer o quê? Você só vai dar valor depois que acontece alguma coisa, e aí é onde você entra de novo e quer ali o que eu chamo, né, da síndrome da violência urbana, que é quando você chega e você é o tempo todo, né, acometido por muita informação, e aí você gera uma síndrome de medo, e é onde você pânico, quer... né? Começa a transformar a sua casa, seu apartamento, o seu prédio em um presídio para poder chegar. Vai cada vez mais encastelando. E você fica prisioneiro do seu patrimônio. Caramba. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Exatamente. Hoje eu tô poético. Não, isso é interessante, essa afirmação sua. Nem todos os condomínios precisam ou são passíveis de implementação. E eu falei dos custos porque, assim, cara, para você passar um cabeamento estruturado num prédio de 30 anos que já está lotado de cabo de televisão, já está lotado... Nem tem nem espaço. Não tem espaço. É um desafio que o custo vai lá para as alturas também, né? Isso aí, você tem que entender o seguinte, quando nós falamos de portaria remota, né, e eu vou até me estender um pouco mais, além de portaria remota, como eu quero chegar e eu quero transformar o meu condomínio em um condomínio que vai me dar condições de ter uma melhor sensação de segurança e melhor estrutura de segurança, eu tenho que ter isso de maneira planejada, né? E esse planejamento eu tenho que olhar o seguinte, olha, o que eu realizando esse trabalho, o que vai ser proporcionado ao condomínio? Então, vai gerar em mim, como morador, bem-estar, porque esse é o propósito da segurança. Sim. Eu vou me sentir seguro, vou me sentir feliz? Eu vou valorizar o meu patrimônio? Sim. Porque quando você faz esse investimento, você está valorizando. Então, eu vou estar valorizando aquele local, eu vou estar valorizando o meu ambiente, eu vou estar me sentindo melhor morando naquele local. Então, quando você olha para a segurança e quando você olha para a tecnologia, para a portaria, para sistemas de segurança que hoje está sendo colocado no controle de acesso de uma maneira geral, nós temos que olhar, né, com o viés que eu quero que eu quero chegar e realizar aquele sonho meu de chegar e de estar morando na minha casa, o lugar que é o meu refúgio, o meu descanso, eu quero morar bem. Sim. Quando alguém te procura ali para poder chegar e cuidar da arquitetura, por que as pessoas querem mudar ali a sua residência? Por que eu quero chegar e fazer uma reforma dentro da minha sala, dentro do meu quarto? É justamente o sentimento de querer estar bem, né? No local onde você vai passar grande parte do tempo. Eu estou o dia a dia estressado, estou o dia a dia chegando, vivendo momentos de tensão. Eu quero chegar em um ambiente dentro da minha casa, e pode ser ou a minha casa toda, ou o ambiente que eu escolho, para poder chegar e eu ter um sentimento do quê? Agora eu estou tranquilo. Relaxar, né? Eu estou relaxado. Sim. Esse ambiente me dá paz, ou esse ambiente me dá felicidade, né? Diversão. Tudo ao mesmo tempo, né? Aconchego. E segurança. E aí vem aquele negócio do como, né? Ou por que eu estou fazendo isso? O que nós paramos e que a gente não vê mais acontecer é que por que nós vamos fazer esse investimento? Por que nós vamos colocar portaria virtual, portaria remota no condomínio? Por que nós vamos colocar porteiro físico no condomínio? Por que nós vamos colocar cerca elétrica no condomínio? Por que nós vamos colocar controle de acesso? Por que eu vou colocar ronda? Tem que ter um motivo. Você tem que ter um porquê. Sem o porquê, você não sabe o como. Né? Inverte a coisa. E aí, quando você vai ver, né, e eu estou cansado de ver isso, pessoas investindo não pouco dinheiro. Você vai chegar ali, às vezes, a 50, 100, 200, 300 mil reais. Quando você vê o propósito, não serviu, não foi para nada. Aí eu te pergunto, você fez isso aqui para quê? Tanto é que tem muitas construtoras já optando por fazer o sistema de já entregar com portaria remota, depois os caras se viram assim, porque já pensa, teoricamente, né? Não sei se eles pensam. Vamos dizer que sim. Já pensa em soluções daquela arquitetura para trazer mais segurança. Mentira, eu sei que eles querem já entregar um negócio para reduzir o custo
do condomínio. Mas, teoricamente, deveria ser isso. Exato. E aí que parte do início da nossa conversa, de chegar e de ter, que hoje nós não temos essa cultura aqui, e isso é importante, eu acho que, né, que o Engenharia de Quinta, ele tem exatamente, né, acho que um dos propósitos de vocês é exatamente fomentar esse tipo de assunto, né, de incutir isso na cabeça das pessoas, dos empresários, para ver o seguinte, galera, a gente tem que ser mais profissional e ter visão de longo prazo. Você tem que construir algo com um propósito. Né? Eu tenho que chegar, quando eu vou construir um prédio, eu tenho que entregar ele, eu vou entregar ele para qual que é o meu público? O meu público, ele deseja o quê? Eu quero morar aqui só para eu ter um lá, para eu poder chegar e ter, ou não? O que eu quero ter? Eu quero ter um espaço legal para poder divertir, curtir com meus filhos, minha família. Então eu vou estar preocupado em ter um bom espaço kids, um bom espaço de entretenimento. Se eu quero ter segurança, eu quero chegar o quê? Eu quero chegar e já preparar uma arquitetura, uma região, um negócio legal, né, para poder falar, vou preparar para isso. As barreiras. Se eu quero ter uma preocupação, né, que nós tivemos aquele caso também há pouco tempo, lá em Vitória, daquele prédio grande que caiu, né? Que caiu, né? Então, olha só para você ver o problema, né? Isso aí é muito a sua praia, mas envolve a questão da segurança, porque a gente está falando de crise. Como que isso é difícil? Então, a gente está falando de um imóvel, por exemplo, eu vou estar colocando só valor hipotético, tá? Vamos colocar em valor de imóvel, na época que valia tipo 2 milhões, a galera vendendo por 700 mil. Exatamente. Sabe por quê? Insegurança. Você gerou o sentimento, eu não quero mais voltar a morar, porque isso aqui pode cair de novo. Exatamente. Exatamente. Sabe? Então, e aí quando você vai o quê? O início. Qual foi o propósito? A gente ficou preocupado em construir algo para dar mais diversão para as pessoas, para dar segurança? Então tudo isso tem que ser colocado. Você quer ver uma coisa interessante? A gente tem... Interessante não, né? Preocupante. A gente tem muito invasão de garagem. Sim. Mas a invasão de garagem, o cara não quer roubar o carro e ele nem quer subir lá no o que ele quer? A bicicleta. Exatamente. Liberou para as pessoas colocarem a bicicleta nas garagens, aumentou. É correlação. Porque aquele condomínio que tem um bicicletário fechado, onde cada morador vai ter a chave ali para acessar, o cara não vai entrar. Aí é a arquitetura pensando na segurança. E a cultura ali do regimento do próprio condomínio, dentro do condomínio, né? Léo, posso falar foda? Foda. Foda, ó. Palavras que não sobrevivem. Foda, porra, caralho, puta que pariu, tudo. Foda que você falou. É isso aí. Tá? A única palavra proibida aqui é o nome da nossa empresa. Tá. É a única você chama de Bruno. Foda. As pessoas, né? Quando eu falo pessoas, aí eu me incluo, todos nós, né? Nós temos uma péssima mania e comportamento de transferir a responsabilidade para os outros. Né? Então, esse é um grande problema. O que você acabou de falar aí agora é o que a gente chama de crime de oportunidade. Esse crime de oportunidade, ele vem por quê? Aí você olha ali, o portão, às vezes está ali, não é feito manutenção já há bastante tempo, né? É um portão ridículo, de ferro pesado, com motor que não vai ter condições. Os caras que é super-homem, os caras são sinistros. Que vai... Assim, eu estou indo por partes, que chega e não dá condições. Aí você vai em condomínios que não tem uma estrutura para poder chegar, não tem um bicicletário. Não tem. Tem condomínios que tem, mas as pessoas deixam a bicicleta totalmente... exposta, deixa atrás do carro, fica com preguiça de guardar. Vai ali. Então, você vai chamar atenção. Então, para esse tipo de crime, que são os crimes de oportunidade, ele não é aquele típico para poder entrar no seu apartamento, para poder violentar a sua família, roubar. Não, é para poder chegar, fazer o furto rápido para ir embora, para poder trocar pela pedra de crack, pela sua maconha. Então, correu o menos risco possível. Deu a oportunidade, entrei, peguei e fui embora. E aí eu tenho que estar preocupado com o quê? Com a estrutura. E aí entra o quê? A minha estrutura está legal? Né? O meu comportamento como morador, ao entrar, eu sair, eu fiz o que tem que ser feito? Né? Então, e isso independe se tem portaria remota ou portaria física. A gente tem um monte de furto com porteiro físico. E aí entra de novo na arquitetura. Por quê? Porque a guarita do porteiro é no hall e o porteiro não tem visão. E quando ele tem visão, ele depende da câmera, a câmera está preta, não está funcionando, porque não tem manutenção. Olha como é que a gente entra num ciclo vicioso. Ou então, pior, tem uma luz. O cara botou a câmera aqui, tem uma luz. Você já viu? É que a gente cansei de ver. Tem uma luzinha aqui, assim, atrás aqui. Aí passa um passarinho, acende, ele acabou a câmera. Então é difícil. Agora, as pessoas que querem, né,
lá, o marginal que quer entrar em sua residência, aquele que quer de fato chegar fazer um sequestro fazer, ali, eu não vou nem graças a Deus aqui nós não temos essa modalidade, mas que quer cometer furtos, né, exatamente expressivos. Normalmente são pessoas que já vêm e utilizam o que a gente chama de engenharia social, né? Ou seja, é a arte de ludibriar as pessoas, tem boa comunicação, facilidade em falar. De um condomínio exatamente. Em Vitória também. Isso aí. Ou seja, tem ali já informações privilegiadas, sabe de toda a situação. Sabe até qual apartamento entrar, porque poderia entrar no apartamento vazio, sabe por exemplo. Qual apartamento que entra, como que vai entrar, vai sair. Tivemos caso recente, né, que foi noticiado isso aí, então nós podemos falar com tranquilidade, porque isso foi noticiado nos jornais, lá do condomínio na Mar da Praia, por exemplo, com um porteiro presencial, né, a pessoa chegou, estava ali, passou por um morador, desceu, fez um arrastão, foi embora. Exato. Né? E teve outros que é a mesma coisa. Chega lá, entra, sai, vai embora sem ser percebido. Por quê? Informação privilegiada, entrou, saiu bem, tá, as pessoas chegam... Se passa por morador. Se passa por morador, não chama atenção. Então, são tipos totalmente distintos. E aí é onde vem aquela questão de você chegar e falar, eu tenho que conhecer exatamente o meu inimigo. Exato. Então, quando eu conheço o meu inimigo, eu conheço o terreno, eu sei aonde eu estou pisando, o risco é só questão de cálculo. Saquei. Exatamente. De novo, engenharia. Quando você sabe ali o que é o terreno, se pode fazer a fundação ou não, toda a região, se pode ou não, o que eu vou ter que colocar, o risco é só questão de cálculo. Quanto que você vai utilizar para você subir e você fazer ali a fundação? Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Pode fazer. Não, é polêmica. Polêmica, lança. Polêmica! Não. Nós estamos vendo aí cada vez mais na questão de segurança, e você como é especialista em segurança, vendo o emprego de câmeras com reconhecimento facial. A minha pergunta é, primeiro, já existe produtos de reconhecimento facial ligado a alguma central a ser utilizado no condomínio, sim ou não? E se essa utilização no meio público, se realmente vai dar o efeito que eles estão querendo, que é de segurança, quando o que eu estou achando que vai ser mais uma liberdade vigiada. Tá. Peguei, hein? Porra, eu tô foda. Não, você tô foda. Você me colocou numa encruzilhada, né? Eu vou tentar ser sabonete. Vai pra lá e volta. Vou tentar ser sabonete. Não, a primeira é mais fácil. Existe isso de emprego já de condomínio? Vamos lá. Existe hoje, e está sendo cada vez mais comum, que é o controle de acesso por reconhecimento facial. Né? Então, o que é esse reconhecimento facial de controle de acesso que é utilizado hoje no dia a dia? Nada mais é do que você está ali, você detectou, eu detectei, eu sei que é você, reconheci, liberei. Ou seja, já existe um pré-cadastro para você entrar. Então, a gente está falando dentro de um ambiente que é controlado. Certo. Ok? Eu consigo fazer com esse recurso, eu consigo utilizar e expandir e fazer outras formas. Eu vou pegar o exemplo lá. Vocês são irmãos, mas eu vou fazer uma simulação como se fosse um casal. E que acontece muito. Houve a separação. Entrou medida protetiva. Saquei. Eu posso colocar, por exemplo, nesse tipo de equipamento que vai estar daquele controle de acesso ou até outro, você apareceu ali, já tem a sua imagem, você apareceu, já dá um sinal para a central, por exemplo, que o Léo chegou aqui, o Léo ele não pode entrar, então vai aparecer um alerta vermelho, o Léo não pode entrar. Nessas situações aí, a central, ou se tiver um porteiro presencial, vai ter todo o protocolo, como que eu vou reagir, qual vai ser a minha ação para quando a situação como essa acontecer. Eu vou acionar o órgão de segurança pública? Sim. Esse é um ponto. Então tem que ter também os protocolos. O protocolo, o processo. O processo, Sim, porque às vezes você só pode estar passando ali, chegou. Não, você quer entrar. Não, você quer entrar, tá ali, não pode, medida protetiva, não pode, tá. Tem que ter uma ação pré-definida. Tem essa ação pré-definida, show de bola, tá? Então esse é um ponto que tem sido, né, já tem sido colocado, mas somente com o intuito de entrar e sair quem é morador, mas que nós podemos, a gente já utiliza, por exemplo, lá na nossa empresa, já, né, alguns testes para poder chegar e estar fazendo isso, ou seja, já existe o que a gente chama ali de
Não, deixa pra lá. Eu ia falar o nome comercial. Não, eu ia falar que uma lista que você não pode, né? Lista restrita, né? Que é uma lista restrita, que é justamente ali de alerta vermelho. Então eu sei que aquelas pessoas que já estão ali, por exemplo, que já deram um problema naquela região, se apareceu ali, já pode chegar e gerar um pop-up e dar um aviso. Então já existe esse recurso que pode ser aplicado, né? Para poder chegar e ser oferecido para o condomínio. Entendi. Tá? Então, são modos que podem ser aplicados. Quando nós vamos para o âmbito da parte pública que você colocou, o que acontece? Aí vem aquela situação. No Brasil, e aí o que eu falei mais cedo, ainda comparado, e principalmente com a China, de fato, né, ela é controle social total. Ela reconhece, ela em poucos minutos ela sabe onde você está. Porque lá existe uma estrutura de fato tecnológica que dá base, que sustenta, que consegue fazer esse gerenciamento, né, e esse cruzamento de dados. Hoje, você pega, vou falar nível Brasil, não vou falar estado não. Você pega nível Brasil, nós não temos, vamos colocar com essa efetividade, esse tipo de cruzamento de dados. Nós temos casos, como eu falei, pontuais. E aí eu vou lá e faço o quê? Dou aquela maximizada para valorizar. Você está entendendo? Então eu pego um caso pontual ali, vou lá e coloco numa situação que vai dar uma maior repercussão. Mas não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque estruturalmente falando, não tem... A estrutura tecnológica ela é muito robusta. E aí a gente não está falando só de dinheiro, porque dinheiro o governo tem, né? Então aí envolve dinheiro, envolve exatamente... Né, expertise mesmo. A expertise a gente até tem. A gente tem muita gente muito boa aqui. Né, e temos boas conexões. Quando você pega, por exemplo, Israel é referência nessa parte. Então, tem muita coisa que você busca. Então, justamente, eu vejo muito mais, mas estamos evoluindo, tá? Estamos evoluindo. Então, né, até porque a sociedade está provocando isso, né, de alguma maneira a gente está cobrando. E quando você começa a ver os resultados, isso está estimulando as pessoas a estarem investindo nessas tecnologias. Você está vendo ali, né? Vamos colocar a nossa classe política se envolver. Tanto que, se você olhar bem, quando você olha para a parte, né, política, as pessoas têm ganhado utilizando principalmente tecnologia e segurança. Porque é justamente o que a sociedade mais sofre no dia a dia. Então você vê ali pessoas que ganharam repercussão, né, seja municipal, estadual, nacional. Você vai ver ali o seu ponto de defesa, é segurança. Porque é o que me atinge, é o que te atinge, é o que atinge quem está na periferia, a que está lá no bairro, né, AAA. Exatamente. Caramba, é muita coisa. Outra polêmica. Ixi, Beatles ou Rolling Stones? Rapaz, aí, pega uma metade de Beatles e metade de Rolling Stones. Depende da época, né? Depende da época. Pô, maneiro pra sua brincadeira. Temos engenharia de quinta categoria. Temos. Então bota aí. Momento! Engenharia de quinta. Os memes das situações. Já legal. temos o Zezinho Quando o Gambiarra. porteiro decide ir ao banheiro, kkk. Cara, eu ia perguntar assim. Olha isso. Olha isso. Isso acontece demais também, né? A gente pode comentar se quiser. Vamos, peraí. Depois ele pausa o vídeo e a gente comenta. Começou. Sensacional isso aí. O cara tá lá fazendo o número 2. Sacanagem. Comentei. Não, sensacional isso aí. Pode comentar? Pode, pô. Nós temos aqui várias coisas que a gente pode abordar aqui, mas vamos pegar aqui uns pontos principais. E aí que vem o primeiro. Transferência de responsabilidade. Se todo morador já tivesse, a gente tem hoje tecnologia. Para você ter o acesso, você não precisa utilizar o porteiro. Utiliza o seu controle, tem a sua tag veicular, tem a leitura de placa. Então, tipo assim, tem uma infinidade de dispositivos que você pode fazer. Porque aí você pode utilizar esse profissional para cuidar de fato da segurança. Ele fica focado. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente vai analisar ali é o quê? É onde vem a diferença de uma portaria remota. Porque como tenho várias pessoas ao mesmo tempo, alguém vai no banheiro. Quando você está ali, ela é uma única pessoa. A pessoa ela tem necessidade. Tem suporte.
E olha só, não sei se aí, mas vamos imaginar que esse banheiro esteja dentro do local. Isso também é exceção, Sim. que a grande maioria... Tá lá no- O cara tem que ir lá no banheiro, Isso, sair o banheiro falar de pra funcionários almoçar, que é lá. rapaz, o cara- pra almoçar, o cara almoça em um ambiente... Primeiro que a portaria antigamente era grande. Hoje a portaria só cabe o É. cara. O do meu condomínio, que é condomínio antigo, a guarita é na frente. Já tô analisando todos os pontos. É na frente. E a guarita tem um banheiro do porteiro. Não, lá, Porteiro lá de casa 24 também horas. tem. É isso aí. Próximo vídeo aí, André. Vamos lá. Legal, O porteiro gostei. não gostou. KKKKK. Reconhecimento. Acesso facial negado. Sensacional. Acesso facial negado. Acesso facial negado. Tem que ficar sério, né? Vai entrar nunca. Pra poder... Acesso facial negado. Será que ele não reconhece na pessoa Acesso usando facial careta? negado. Ele não reconhece mesmo, não? Pessoa Não, usando então, careta? isso aí. Esse é o que eu acabei de falar agora do controle de acesso que existe. Então, vamos lá. Ele não tá cadastrado. Sim. Mas tá tirando foto dele, ele tá sendo registrado. Então o cara já tá sabendo disso ali, ele tá fazendo o quê? Tá fazendo sacanagem, né? Fazendo sim, careta, né? é. Mas aí, olha lá, vamos pegar esse exemplo que tá aqui. Vamos supor que esse camarada aqui seja uma pessoa, vamos colocar pessoa no grata no meu condomínio. A gente não quer receber. E já vai ser o quê? Aí vai lá, como ele já tem as fotos dele, nós Sim. vamos chegar lá, ó. Se aparecer esse camarada De aqui, na hora novo. que ele chegar, ele não pode entrar, se de repente for permitido o acesso dele, Aham. né? Ou vamos tomar essa e essa ação. Vai ter o protocolo. Vai ter o protocolo. Sensacional. Passa o próximo. Automatizando sua casa sem gastar um centavo. Isso aí é pra finalizar. Isso aí é sacanagem. É sacanagem. É porque a Smartec também faz automação, né? Legal, isso aí. É. Em outro papo de quinta a gente fala. É, exatamente. Aí você já vê que ele já tem um monte de lâmpadazinha ali do lado, né? Faz isso toda noite. Isso daí a gente acabou nem deu tempo, cara. É tanta coisa, não deu tempo de entrar. Vamos. Vai voltar pra falar de automação. Vamos chegar, então nós vamos ter que falar mais sobre arquitetura, segurança, Exatamente. para poder chegar Arquitetura e para automação também, né? Exatamente, para poder chegar e a gente explorar, né? Então, tem tudo a ver, é muita conexão, tá? Massa. Porque é uma engrenagem. A segurança ela não funciona sem uma boa arquitetura, sem uma boa engenharia, não vai. É. Né? Tem mais algum vídeo aí, André? Tem mais um, peraí. Aí, ó. Falha humana. É isso também, pô. A gente tem que lidar ali com as necessidades ali do ser humano, né? Que aí uma questão mais... Só quem teve a oportunidade de trabalhar em escala sabe como é que é difícil. E quando você pega, normalmente, essas profissões de vigilante e de porteiro, né, até pela questão salarial, a Você gente tem sabe, outros. as pessoas elas acabam Sim. tendo que chegar Sim. e complementar a renda tendo outro trabalho. Sim, sim. Exatamente. Então todo mundo aqui tem, né, com certeza sabe, a pessoa vai trabalhar, por exemplo, à noite, mas de manhã ela está ali, né, fazendo uma obra, sendo pedreiro, ou sendo porteiro em outro condomínio, em outro Uber, lugar, tá, e chega via entregador. Uber, exatamente. Então está realizando outras funções, Sim. chega, o cara está cansado. Exatamente. Né? Ficar 12 horas ali, Ixi, né? E de É aquele noite, negócio. irmão. E de noite. Faz uma experiência, alguém fica 2 horas dentro de uma portaria. Por isso que Eu já fiquei. Já fiquei. Quando faltou Não, alguém? não. Quando eu entrei no meu prédio, no outro, tinha acabado de entregar, não tinha porteiro. Ah, Então a gente meio que fez uma escala lá entre os moradores entre mesmo. os moradores. pra Porque poder... Nossa. eu fui conselheiro, né? Eita, puta que pariu. E aí eu tive que ficar lá, meu irmão. E é nesse momento, Léo, que é importante. Ó, quando a gente pega uma situação como essa, né? Quando você tem ali a oportunidade ou a obrigação, né, de chegar e de sentir na pele o que é ficar numa portaria e você conhecer exatamente o trabalho de um profissional de portaria. Sim. É onde você vai entender ali o tamanho da ociosidade que tem. Por isso que a portaria remota ela vem para poder chegar e trazer muitos benefícios. Que você fala, cara, hoje tem tanta tecnologia que eu posso disponibilizar, que eu posso utilizar, que eu posso fazer o meu autogerenciamento, né? E para que eu vou ter aqui esse profissional para fazer isso se eu posso ter alguém que vai estar compartilhado, que vai estar com um custo menor e que vai estar com a mesma efetividade? Exatamente. Né? E aí você só consegue quando você está ali. Por isso que eu perguntei, ficou quanto tempo? Você fica 2 horas, você vê, você fala, Nossa. cara, é a maior parte do tempo ociosa, dependendo do tamanho do empreendimento. Sim. Né?
Então, Caramba. é era do compartilhamento. Né? Então, é o que a gente defende e não tem para onde fugir. Nossa. Sensacional esse papo, Cara, cara. Ó, vou falar uma coisa. Quando eu fico mais calado no podcast é porque eu tô prestando mais atenção. Exato. Eu tô assim, ó. É porque é tanto conteúdo, Caraca. tanto. É muita coisa, cara. E é muito assunto. Pô, fico muito agradecido. Obrigado. Nossa, eu que agradeço. Não, a Uma gente aula agradece. aqui Vai agora. ter que ter a parte 2. Vai ter a parte Tomara dois. que, tipo assim, tomara que eu não tenha esquecido de falar nada, ou se Nossa. faltou alguma coisa, me perdoe. Vai ter a parte É até dois. bom pra poder voltar depois, né? Exatamente. Não vou falar disso aí de automação. Tinha até esquecido. É. Ó, É pra você geralmente ter a gente tem ideia. um roteiro. A gente tem um roteirinho de perguntas. De vez em quando. O Luiz mandou pra mim. É. Luiz, Tá Pra baixado gente aqui ter desde o uma começo. ideia, né? Eu só dei uma olhada aqui, eu lembrei. A gente pô, quase não olhou. Eu olhei e falei, tem que perguntar sobre a automação. Tem que perguntar. Aí eu até falei, Aí? aí eu até falei pro Luiz, não foi, Luiz? Eu falei assim, Luiz, a gente pode ir pro freestyle? Solto, Mas é assim mesmo. o bate-papo solto? A gente Porque deixa eu as perguntas aqui pra lembrar a gente de alguma coisa que a gente queira falar. Próximo. Sabe por que que, né, eu normalmente eu faço isso? Isso acontece também quando eu vou para entrevista, aí vem uma repórter e fala assim, não fala comigo que você vai me perguntar não. Porque senão você fica preso e você quer Isso. responder. Aí eu vou querer procurar a melhor palavra, o melhor jeito de responder. Sim, é melhor você- Aí eu vou querer meio que decorar. Então, tipo assim, É. se é um assunto que eu já estou familiarizado, não tem por que Exato. ficar. Então, tipo assim, vamos jogar, que é até isso bom, que do jeito que joga a galera sente. vê o Todos os que tá. episódios a gente faz assim. Por isso que, assim, a gente sempre traz especialista mesmo, porque aí o papo flui, é tanto assunto, é É tanta de primeira, coisa. só convidado de primeira. Só de Pô, tem primeira. quanto tempo que a gente tá aqui? Sei lá, A uma hora e passou pouco. aqui, assim. Você não vê? Não- Quanto não- tempo? Não vi isso aí. 1h20. Uma hora e Aí. 20. Caraca. E se desse, a gente ficava aqui, ó, Não, total. pra frente, mais pra frente. É isso aí. É isso. Deixa seus contatos também. A gente vai deixar também na legenda contatos. Você tem Instagram que a gente já segue também. da Isso aí. Smartech, Tem da o nosso empresa. Instagram, né, que é o Smartech ES. Né, tem o nosso site, que é o Smart Testes, que é o Smartech ES, né? smarttestes.com.br. Com um T só, que às vezes a pessoa confunde, né? Porque como eu falo Smart Smartech, Tech, a pessoa pergunta se de repente é separado, Tem né? dois. Entendi. Então é Smartech, né? O ES, tudo junto, .com.br. A gente vai tá? deixar seus contatos também. Isso aí. na- E tem na também meu legenda. Instagram, né? leo.vieira.empreendedor. De vez em quando a gente tá lá trocando uma ideia, fazendo Léo solta muito conteúdo É, né, não, na a gente nas tá lá redes, fazendo algumas muito, coisas pra é poder- muito legal. Sigam ele, galera, é muito Isso legal. aí. E gostaria aqui de me colocar à disposição, tá? Do Engenharia de Quinta. E colocar aí, tá? Ali, Léo. E para todo mundo, né? Que acompanha vocês. O que precisar, né, de projeto, para poder a gente estar auxiliando exatamente aí para os empreendimentos, tá? Me coloca à disposição para poder a gente conversar e poder chegar, né, e começar a fomentar essa cultura, Sim. né, Sim. exatamente aí dentro do nosso estado, pelo menos. Vamos começar por aqui, né? Desgambiarrar. Exatamente, isso aí. Vamos chegar. Então, você, ó, procura. Não se preocupa com investimento, com preço, não. Estou aqui colocando à Vai disposição para conversar, poder a gente chegar e a gente colaborar. Exatamente. O negócio é, vamos transformar e profissionalizar o mercado. Isso aí. Exatamente. Sensacional, Isso aí. Léo. Muito obrigada, viu? Valeu. Vamos lá, eu que agradeço. Leozão, show de bola, hein? Valeu. Galera, ó, viu aí? Mais um convidado de primeira. Fique ligado, curta, compartilha, ajuda a gente aí. E fui!